Em nosso estudo de hoje, a lição 145 do livro Palavras da Vida Eterna, Enquanto Temos Tempo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Palavras de Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhe fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana, a paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento, constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. O Emmanuel fala hoje para a gente, sobre uma situação muito dura que a gente vive em muitas circunstâncias da vida, quando a gente observa pessoas que estão convivendo com a gente, que têm a nossa simpatia, que a gente ama, que a gente se preocupa e que tomam seus caminhos através do seu livre-arbítrio e deixam a gente de maneira bastante preocupada e muitas das vezes até mexe bastante com o coração também, principalmente quando são nossos filhos, quando são nossos pais, quando são aqueles que têm um contato mais direto com cada um de nós dentro desse ambiente de afeto. Então ele fala para a gente aqui, ele fala que às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio é fazer silêncio com a luz da prece íntima. Então o que acontece? Tem coisas que a tempestade está acontecendo aqui, não adianta a gente querer interferir agora, querer intervir, que vai trazer problema. O que acontece? Você vai acabar entrando na tempestade também. E ele vem trazer, são 5 parágrafos aqui que ele fala, que a gente faz o silêncio da prece, outra pessoa entrou nos enganos tão grandes que a única forma de ajudá-la é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Então a gente vai percebendo até que parece que os espíritos estão o tempo todo criando os cenários, criando as oportunidades para que a gente possa daqui a pouco estar experimentando mudança, mesmo que essa mudança pareça no primeiro momento ser sutil, ser suave, mas ela vai acontecendo. Depois ele vem falando que aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não adianta. Em outra lição aí do Emmanuel a gente analisou sobre isso, que a melhor defesa também para a gente é o trabalho, que algumas vezes uma coisa parece deturpada e que nem vale a pena você ficar se justificando, ficar tentando mostrar o quadro verdadeiro, porque parece que as coisas acontecem de uma maneira que faz a sua parte, continua trabalhando, continua seguindo em frente, espera o tempo, ele resolver que o tempo é o melhor remédio. E depois ele fala para a gente, repontam males na estrada com tanta força de expansão. Tem muitas situações que a gente fica, não tem outro remédio senão entregar aquelas pessoas as consequências deploráveis que se lhe fazem em seguida. A gente aprender a respeitar o livre-arbítrio de cada um e entender que a gente fica procurando ajudar na vida do outro. Mas tem coisa que, quando for uma prova mesmo que aquela pessoa tem que passar, que ela vai passar mesmo e a gente vai ter que só
procurar dar a nossa força aqui, né? Entretanto, o que o Emmanuel vem falando para a gente? A gente não consegue resolver o problema, mas a gente deve pensar o tempo todo que são pequenos atos, pequenos acontecimentos, mas esses pequenos acontecimentos que vão acontecendo de forma repetida, que podem estar fazendo a diferença. Então, muitas das vezes, né, a gente vai entender que a vida ela tem uma pedagogia bastante interessante. Se você for direto ao problema, o problema vai mostrar para você que ele é muito maior do que você imagina. Mas se você começar a conversar por fora do problema, apenas procurando incentivar que a pessoa tome um novo caminho, ou então, às vezes, conversando sobre outros assuntos, mostrando, às vezes, virtudes que a pessoa tem, conquistas que a pessoa tem. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer que a pessoa está com um problema referido ao comportamento dele. E a gente para de falar do comportamento dele, né, de maneira direta, mas a gente começa a conversar com frequência sobre pequenos acontecimentos, pequenos gestos. Então ele bota aqui, uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana, ele vem falar para a gente, né, da paz. O que eu estou querendo dizer? Que muitas das vezes o educador ele vai buscar nele uma criatividade, já que eu não consigo, se eu falar, por exemplo, diretamente que comer o doce é errado, né, a gente até fala de vez em quando, mas tá bom, então não, simplesmente eu vou parar de falar sobre o doce e vou falar sobre alguns problemas que a pessoa esteja passando, alguns acontecimentos, para pelo menos granjear a simpatia e a atenção daquela pessoa, e a gente acaba desviando a pessoa de comer o doce sem ela perceber, sem precisar saber ouvir falar do doce. Até porque se você falar do doce, aí que ela vai no doce mesmo. Ela vai querer comer o doce mesmo, porque ela tem o livre-arbítrio dela e vai mostrar para a gente muitas das vezes que quem domina acaba sendo esse determinado vício que ela tem. É claro que eu falei do doce, gente, mas o que está vindo na minha cabeça é com relação a um parente que ele tem a dependência química. Então, quando eu parar para conversar com ele, vai adiantar eu chegar perto dele e dizer para ele que essa dependência faz mal. Tem um momento que ele já tem uma defesa tão grande dentro dele para querer justificar o comportamento dele, que não adianta a gente de maneira direta. Então, quando eu for conversar com ele, eu vou conversar sobre tudo, menos droga no momento. E, de repente, vou estar chamando ele para participar até de eventos. Vamos ver um jogo de futebol, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa. E quando estiver fazendo isso, ele não está usando a droga, ele pelo menos está ocupando a mente com uma outra coisa, e a gente está aqui usando uma maneira aqui, né, de ajudar sem estar chocando o gosto dessa pessoa. Então ele bota aqui, ergue-se a casa, elemento a elemento. É cada palavra dessa, é cada gesto, é cada favor. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa como noutra, a diligência é indispensável. Ele chama a atenção para a gente, o seguinte, só não vale esperança com inércia. O que adianta, né? A gente vai fazer a prece, não é inércia. Acho que pelo menos algumas religiões que estão se dedicando a estudar a ação da prece, eu fazendo a minha oração diariamente por aquela pessoa, eu estou movendo aqui energias boas na direção dela, eu estou pedindo ajuda de amigos que estão no invisível para que possam interceder sobre a realidade daquela pessoa que está sendo objeto da minha preocupação. Então, não é inércia. Ele fala, o tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscar também. Então não vale esperança com inércia. Então a gente precisa fazer a nossa parte, seja através de pensamento, seja através de palavra, seja através de ato. Mas muitas das vezes não adianta a gente ir direto ao assunto, que realmente a pessoa está se comprazendo naquilo, está precisando passar por aquele gênero de prova, e a gente vai ter que respeitar esse gênero de prova dela, mesmo que entregue essa pessoa, como diz, a deploráveis consequências. Mas aqui no coração a gente vai estar com a consciência tranquila. O que posso fazer para ajudar? Está ao meu alcance, eu estou fazendo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.